bem diferente do que era imaginado lá atrás. Tem Campeonato Paulista, pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileirão. E aí, que Corinthians pinta em 2025? Para falar do 2025 do Corinthians, é preciso voltar em 2024. Início da gestão Augusto Melo, cheio de expectativas. A partir de 2024 acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. A reformulação do elenco como meta. Nomes como Gil, Giuliano e Renato Augusto deixaram o time. Na primeira janela de transferências de 2024, 11 contratações, com destaque para o argentino Rodrigo Garro, maior investimento, 35 milhões de reais. Ao todo, o Timão gastou 128,5 milhões de reais. Fato é que o time sob o comando de Mano Menezes não engrenou. Corria o risco de rebaixamento no estadual e o técnico caiu após uma sequência de 5 derrotas. Para o seu lugar veio o português Antônio Oliveira, que deixou o Cuiabá. Esta equipa talento tem que nunca mais acaba. Mesmo reencontrando o caminho da vitória logo na estreia contra a Portuguesa, o Corinthians não conseguiu se classificar para a segunda fase do Paulistão. E o treinador caiu após a derrota para o Palmeiras na 13ª rodada do Brasileirão, com o time em penúltimo com apenas 9 pontos. Para seu lugar, o argentino Ramon Dias, com a missão de livrar o time do rebaixamento. Dá para vocês garantirem ao torcedor que o Corinthians também não vai barrar? São emoções diferentes. São emoções diferentes, momentos distintos, muito graves. Aqui temos a capacidade de mudar muito rápido, mas na nossa mentalidade viemos para brigar lá em cima. Queremos brigar lá em cima com o grupo. Venimos para pelear arriba. Queremos pelear mais arriba com o equipo, com o grupo. Com o início da janela de transferências do meio do ano, mais 8 contratações, com destaque para nomes que viriam ser a espinha dorsal de um time que terminaria o ano bem. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e Memphis Depay, que chegou somente em setembro. Na Europa me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Na estreia do holandês na 27ª rodada, o Timão ainda estava na zona do rebaixamento e se equilibrando em 3 competições. Chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas o objetivo de escapar da degola começou a sair do papel na 30ª rodada. Dali em diante foram 9 vitórias seguidas, com 5 gols de Memphis Depay e 7 gols de Yuri Alberto. E da beira do abismo, terminou o ano com vaga conquistada na pré-Libertadores. Que eu posso continuar desse jeito no meu melhor momento, na minha melhor fase aqui no Corinthians. Para esse ano, deixar a equipe o zagueiro Caetano, os meias Juan Oliveira e Matheus Araújo, o atacante Pedro Henrique, além de Fagner, emprestado ao Cruzeiro. A expectativa é reforçar o time. A diretoria prioriza um zagueiro canhoto, lateral esquerdo e um meia atacante. O nome de Pogba esteve sempre nas especulações. Porém, até o momento, o Corinthians é o único dos grandes de São Paulo que não fez nenhuma contratação. Pela frente, uma temporada cheia. A estreia será no Campeonato Paulista, dia 14, contra o Bragantino fora de casa. O primeiro clássico será contra o São Paulo no Morumbi, no dia 25 de janeiro. E a pré-Libertadores e Campeonato Brasileiro. Corinthians, por enquanto, sem reforços, mas com a base mantida. Para 2025, será suficiente? O acerto foi muito grande e é dentro disso que nós vamos projetar o 2025. Nós temos hoje um grande time, um time entrosado, cada dia mais forte. Mostrou nessas últimas 9 partidas e outras também que empatou. O Actai jogou melhor e acabou perdendo, mas enfim, essas últimas 9 partidas já deu uma diretriz para nós. E o Corinthians hoje tem um belo time montado, então é muito mais fácil hoje você encaixar uma ou outra peça dentro disso. Deixa 2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no Timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians, que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses
numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no Timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? Né, Ronaldo? Lembra? Quanto o Palmeiras tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. Meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem. Tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias, mas eu acho que é um time que em competição de mata-mata pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e, por que não, se focar na Libertadores dá para chegar longe. Se focar, você tá dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão, esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário. Que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo concordou. Vou dar um exemplo, Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro e vamos focar nas competições. Calma aí, o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que aconteceu com o Galo na temporada passada? Que tinha mais elenco do que o Corinthians? Fazer um beabá ali no Brasileiro. Não é uma regra, não é uma regra. Aconteceu com o Galo, mas não aconteceu com outros clubes também. Time alternativo no Brasileiro, Corinthians? Eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar para não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia tá ali, eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 do Timão? É impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado, aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Até que tem que contratar. Ele falou do fair play financeiro. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Mas aqui pode tudo falar. Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas tá tudo certo. Mas aí se a gente for falar sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo errado que a gente vai deixar quieto? Não, eu tô te falando que se for falar da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem dívida. O Atlético Paranaense também não. O Cuiabá é bem administrado. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Gente, 2025 tá começando. Calma, Capelani, está começando. Chico Garcia, Corinthians terminou com 9 vitórias, conseguiu uma pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base. O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Ronaldo Giovanelli, para ficar mais fácil de Ronaldo Giovanelli entender. O Capela falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians em 2025.
Chico. Solta, bebê, olha lá. Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Maicon, né? O Maicon tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe tudo do Corinthians. Não, mas dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas entre a expectativa Mas é porque você falou o contrário. Falei o contrário? Claro. Porque, Chico, você tá muito louco. De que eu não quero nesse café que você tomou? Você detonou o Corinthians ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode ganhar. Quando eu falei aqui que o Corinthians era o favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo oportunista. Então vamos colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso corte, esgarve. O Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem e você chama de amigo, hein? Não, isso tem que diz internar mais. esse Mr. Bean, concordou comigo? Cara, eu concordo com você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, se você para comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas o eu não duvido. O elenco do Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco não tem comparação. Pra mim, só pra lembrar que o Corinthians meteu 2-0 não, em casa no elenco não. 30 minutos do segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha, Chico, olha o que o Corinthians reforçou. Mas elenco é diferente de time. O Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola pra jogar, mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você pensa no Palmeiras, é um elenco mais linear, mais estruturado. O Palmeiras também tem dificuldade. Esse time do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. O time reserva do Palmeiras hoje, no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Perde do meio pra frente. Do meio pra trás é pau a pau. O Corinthians não perde o time do Palmeiras. O Vitor Reis, se eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians de hoje. Gente, o Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. O Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Wallace, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. Como é que é? Olha pra câmera. 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Foi tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Maneira de plástico. Quase quebrou o pé do Yuri Alberto. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não terminou a temporada melhor do que qualquer outro paulista e, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo, mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Olha para a câmera da verdade, Capelanes, e me fale sobre essa declaração do Chico, que acaba de dizer que o Corinthians entra como favorito no Paulista, mais do que o Palmeiras. O Chico é um insano. O Chico é um insano. Não, em todas não, só no Paulista. Só no Porque, Paulista. com todo respeito, Chico, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras pra competir, pra ganhar, é só você analisar o nível de contratações. Como é que foi o último confronto, velho? O último confronto. E como é que foi o último confronto, Pega o recorte de 5 anos pra cá. Como é que foram os últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians agora? E aí? A freguesia instalada, as eliminações que aconteceram, as goleadas. Mas a pergunta é de 5 anos, não é de agora, Chico. Você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. Foi vice-campeão. É importante lembrar
é o seguinte, o Corinthians acabou ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada. Que era horroroso, não tinha elenco. O Palmeiras foi vice, o Chico falar de agora, gente. O Palmeiras foi vice. O Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos outros dias, lembra, no ano passado ele fez um recorte. Nos últimos 3 jogos o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, Cabelo. Vamos fazer o seguinte, são péssimos. vamos colocar ordem na casinha. Daqui a pouco a gente... É isso aí, galera. Essas foram as notícias. Vocês concordam com os comentaristas do Jogo Aberto? O Corinthians realmente é favorito ou não é favorito? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Para qual campeonato o Corinthians é favorito? Nós vemos aí, o Paulista já vai começar agora no dia 14. O Corinthians já tem jogo se iniciando e no dia 25 de fevereiro o Corinthians tem aí a pré-temporada, né, da Libertadores. E é claro, a expectativa é muito grande, a torcida está esperando muito, aguardando muito começar os jogos para ver o Timão em campo. Claro, com a expectativa que o Corinthians deixou em 2024, não é para menos. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Corinthians é favorito em quais campeonatos, quais são os jogos? E é claro, quem vai ser o artilheiro esse ano? Memphis Depay? O Yuri Alberto vai continuar voando como foi em 2024? Deixe tudo aqui embaixo nos comentários. E é claro, deixe também o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você fique por dentro de todas as notícias do Timão sempre que sair aqui no canal. Mais uma vez eu agradeço a você por ter chegado até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!